Boa tarde a todos. Damos início agora ao nosso painel da Ambev com o tema Transição Energética e Sustentabilidade Industrial, caminhos para uma indústria de baixo carbono. Neste painel, iremos discutir como a indústria pode liderar a transição energética por meio de práticas sustentáveis, inovação tecnológica e uma governança responsável, abordando os desafios regulatórios, ambientais e sociais desse processo. Estão aqui conosco no palco a vice-presidente de Relações Corporativas da Ambev, Carla Crippa, a gerente de Meio Ambiente, CSR e Transição Energética da ENDE, Flávia Teixeira, o sócio ESG do Matos Filho, Antônio Augusto Reis, e o diretor-geral da Bion ESG, que será o moderador deste painel, Danilo Maeda. Danilo, a palavra é sua. Obrigado pessoal pelo convite, Luiz, Carla, pessoal da CNI, um prazer estar com vocês aqui de novo nesse evento tão relevante, para falar sobre o papel da indústria nesse processo de descarbonização, as oportunidades que a gente tem diante de nós aí nesse processo, num contexto em que nunca se falou tanto sobre o assunto, num contexto que ambição climática, financiamento para a transição e todos esses outros termos se tornaram parte do cotidiano do ambiente de negócios, o que nos traz um senso de responsabilidade importante, um senso dos nossos diversos stakeholders esperando das nossas empresas uma ação contundente, né, para ser parte da solução e não parte do problema, né? Então vai ser muito bacana aqui ouvir vocês, aprender junto e explorar caminhos para esse momento tão relevante. Queria começar com você, Carla, falando um pouco sobre o setor de bebidas e os desafios que vocês enfrentam, né? Um setor que tem ali suas características, um consumo intensivo, né, de energia, de alguns recursos, e a parte específica ali, né, de produção e distribuição como processos com uma intensidade energética muito alta. Então, imagino ali os desafios que vocês têm do ponto de vista de cumprir as ambições de descarbonização dentro do setor em que vocês atuam. Então, eu queria ouvir um pouquinho como que vocês estão avançando do ponto de vista das metas de descarbonização nesse contexto da cadeia produtiva, que é muito intensiva no uso de energia, né? Tem alguns exemplos de projetos, de inovações que vocês estejam investindo para acelerar esse processo e, de alguma maneira, liderar, que é o que é esperado de vocês em quase todos os assuntos, né? Obrigada, Danilo, pela pergunta. Parabenizar a CNI pelo espaço, na pessoa do Davi. Um prazer, está lindo aqui o espaço. Cumprimentar também os outros panelistas. Obrigada a quem está assistindo. Falando como Ambev, quem não conhece tanto o setor cervejeiro, é um grande exemplo. A gente fala que é a agroindústria, porque é uma indústria que vai do campo ao copo dos consumidores, né? Então, muito forte a presença dos recursos naturais. Nossos dois principais ingredientes são a água e cevada, no caso, né? Outros ingredientes também que vêm da agricultura. E temos compromissos muito sólidos em relação ao meio ambiente. Para 2025, o primeiro deles, não sei se deixa eu tentar esse microfone, esse aqui está falhando um pouquinho. Vamos ver se esse melhora. O primeiro deles é a gente garantir 100% de energia elétrica comprada de fontes renováveis até 2025, já batemos essa meta. Temos compromisso com água também, de 100% da mais quantidade de água e qualidade de água nas bacias hidrográficas até 2025, também vamos atingir. Compromisso com embalagens. Então, quando a gente pensa em cerveja, não é só cerveja na Ambev, mas quando a gente pensa em cerveja, talvez um dos maiores cases de economia circular que a gente tem no Brasil, porque tem as retornáveis. Você vai no bar, a cerveja não é o vidro de uso único, né? Aquele vidro que retorna, que a gente recolhe, a gente limpa e a gente reinvasa. Nosso portfólio já é embalagens retornáveis e tem um compromisso de ter maioria de conteúdo reciclado nas outras embalagens também. Então, isso também vamos atingir aí até 2025. E, por fim, compromisso com a agricultura sustentável. A gente garantir que os nossos cultivos, os agricultores pequenos, microagricultores empoderados financeiramente, conectados, com mais chance de produzir de uma forma sustentável. Então, todos esses compromissos estão no radar aí, estão praticamente cumpridos até o ano que vem, que é a meta. Mas eu queria falar aqui também sobre o longo prazo, né? O nosso compromisso do Net Zero,
que a gente tem até 2040, e aí pensando não só em escopo 1, escopo 2, mas também e principalmente escopo 3, que é o mais difícil deles, falando de cadeia, né? Falando de um compromisso, por exemplo, com logística reversa. A gente tem já a segunda maior frota de caminhões elétricos da América Latina, então uma inovação que começou lá atrás, muito importante. A gente tem, por exemplo, quem não conhece, a gente mede também a pegada de carbono também no consumo pelo consumidor. Então, é uma bebida que você toma gelada. Então, a gente precisa considerar a energia para gelar a bebida também, né, nessa conta. E aí a gente trabalha muito em inovação para tornar os refrigeradores mais eficientes, reduzimos aí 50% do consumo energético também nos últimos 20 anos. Então, tem muita coisa legal sendo feita, muito compromisso, uma grande empresa, uma grande indústria brasileira comprometida com essa transição energética. E aí eu fecho falando que só a cerveja é responsável por 2% do PIB do Brasil. Então, realmente, a gente tem que servir de exemplo, tem que fazer a nossa parte para tornar o mundo mais sustentável, para a gente garantir ter cerveja gelada no futuro também. Flávia, deixa eu aproveitar o gancho aqui da Carla e te levantar uma pergunta. Acho que a resposta da Carla foi bacana de mostrar como a ideia de sustentabilidade corporativa vai além do tema apenas mitigação climática, redução das emissões, né? Você já foi aqui exemplificando várias outras iniciativas. E é claro que no tema da transição energética, empresas como a Engie têm um papel importante, né, de liderar esse processo e de trazer para as indústrias essa possibilidade de acelerar a sua transição. Queria ver um pouco de como que vocês estão trabalhando para trazer essas ofertas, mas de um ponto de vista que considere sustentabilidade não apenas como o tema das energias renováveis, mas essa transição inclusiva, justa e com as boas práticas de governança corporativa também sendo consideradas ao longo do processo. Agora sim. Bom, boa tarde, agradecer o convite, Davi, mais uma vez, oportunidade de estar aqui num painel na CNI, na COP, agradecer o convite da Carla, Danilo e Antônio, prazer enorme revê-lo. Bom, a Engie é uma empresa uma líder global em transição energética. Nós estamos no Brasil, uma empresa de origem franco-belga, estamos no Brasil há 28 anos, temos hoje 80 usinas, 10,7 gigawatts de geração de energia 100% renovável, já temos um parque gerador 100% renovável no Brasil, desinvestimos recentemente nos últimos ativos de carvão, somos fornecedores da Ambev, então a Ambev é aqui uma evidência de como que a gente trabalha para conectar a transição energética, a geração renovável, todos os padrões de sustentabilidade com os nossos clientes e fornecedores. Bom, a gente tem uma meta de ser net zero até 2045 globalmente. No Brasil, a gente já é 100% renovável. A gente atua também, são 4.500 quilômetros de transporte de gás, através da transportadora associada de gás, e a nossa empresa de soluções de eficiência energética. Então, hoje, mais de 99% das nossas emissões são escopo 3, então, são dos nossos fornecedores. Então, a gente tem esse trabalho de engajar a nossa cadeia de valor. E nós temos hoje um portfólio de 12 produtos e serviços voltados para a descarbonização de clientes. Então, de I-RECs a PPAs, né, contratos de fornecimento de energia com certificado de origem, crédito de carbono e inúmeros produtos voltados à descarbonização. Nós temos um compromisso de, até 2030, descarbonizarmos 45 milhões de toneladas por ano dos nossos clientes. E isso traz todo um processo de contabilização, de transformação cultural. A Engie já é uma empresa que tem metas de descarbonização há muitos anos. Então, hoje a gente escuta aí que o PL do crédito de carbono vai sair, mas os nossos primeiros créditos de carbono nós emitimos há 20 anos atrás. A Engie foi das primeiras empresas a confiar, acreditar, investir no protocolo de Kyoto, no mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, em 2004, nós já emitíamos os primeiros créditos de carbono no Brasil, sempre acreditando no investimento no Brasil. Então, a gente acredita, Danilo, que o Brasil ele tem um
um cenário regulatório muito atraente. Acho que no ano passado foram 297 novas usinas renováveis que entraram em operação no Brasil. Em 2022 foram 92 bilhões de dólares investidos, investimento estrangeiro direto no Brasil. Então, ano passado, a COP27, no final, um dos principais compromissos assumidos pelos países é que nós tivemos que triplicar a geração renovável até 2030 e duplicar os sistemas de eficiência energética. Então, nós estamos totalmente voltados a esse propósito. Então, todas essas linhas de necessidade da indústria, nós temos aí uma atenção muito especial, porque é o nosso principal produto, né? Descarbonização, para além da energia. E tem questões que a gente precisa endereçar, né? Marco regulatório. A gente ainda tem um marco regulatório hidrotérmico. Não sei se o Guto vai falar um pouco sobre isso, mas endereçar a questão dos subsídios, ver como é que a gente avança, né? Diminui os subsídios onde a gente não está acelerando essa agenda e investe mais nas novas fronteiras, né, de geração, de hidrogênio, wind offshore, que a gente também atua em parceria com a EDP na Ocean Wind. Temos uma joint venture com alguns projetos já em licenciamento e aguardando esse marco regulatório, né, avançar, e como é que a gente vai organizar toda a gestão da informação, todo esse processo de regularização desse novo potencial que está por vir. Acho que, para começar, seriam essas principais informações. Ótimo. Obrigado. Acho que vocês estão trazendo aqui exemplos muito contundentes, né? E a gente está falando dentro de um evento global como esse, do papel e do protagonismo que o Brasil exerce e pode exercer cada vez mais em termos de transição energética, né? A gente tem o que aprender, mas a gente tem também muito o que ensinar e tem ativos aqui para serem valorizados do que a nossa indústria já faz, do que a nossa matriz energética e todas as boas práticas que as nossas empresas já vêm adotando, que podem servir como referência também para quem está lá fora, ou para quem está aqui fora, aprender conosco, né? Mas no final da sua resposta, Flávia, você trouxe a questão do arcabouço regulatório, né? Então, acho que é um excelente gancho para eu te chamar, Antônio, e ouvir um pouco sobre como que essas mudanças regulatórias no Brasil e no mundo podem trazer novas perspectivas para as indústrias brasileiras. Muitas vezes a gente fala de mudança regulatória e acende a luzinha do risco, né? De, poxa, a gente vai ter um custo de adequação, a gente vai ter ali uma dificuldade, um processo a mais. Mas talvez tenha a luz da oportunidade também com esses processos que estão acontecendo. E onde é que você acha que a gente precisa prestar atenção para navegar nos próximos anos? Primeiro, obrigado, Danilo. Queria também agradecer o convite aqui, CNI, aqui com o time da Ambev. Um prazer para mim estar aqui com vocês, estar aqui com a Flávia de novo, participar de um evento tão importante. Eu acho que antes de a gente falar do impacto da regulação, a gente tem que entender o que está por trás da regulação, né? No fundo, o que motiva e deveria ser o driver aqui de mudança é o próprio cenário fático, né? A crise que a gente está vivendo. Eu acho que quando está falando de clima aqui, eu acho que a natureza não deixa muita dúvida, né? Então, o que está, enfim, por trás é o cenário que a gente está vivendo no mundo, né? E, obviamente, a regulação ela tem um papel super importante. Ou a regulação ela vem para induzir o comportamento que a gente precisa para atingir um determinado objetivo, e aqui os objetivos de descarbonização, como a gente está falando, ou, por vezes, ela vem acompanhar algo que a sociedade já está fazendo, né? A gente falou aqui de vários exemplos, até condutas voluntárias, né? O Flávio está lembrando aqui, desde lá de trás, enfim, eu acho que a regulação, por vezes, vai atrás, né? A gente tem aqui, acho que, ambos cenários. O cenário da regulação que está atrasada e precisa chegar para regularizar, formalizar um cenário que a gente já está vivendo, e tem um cenário em que a gente precisa empurrar a regulação para induzir o comportamento, né? Nem sempre é fácil, são mudanças que trazem, por vezes, investimento, custo, etc. Então, não é tão simples. E quando a gente está falando de mudança climática, é pior ainda, é um pouco mais complexo, porque a gente está falando de um fenômeno global, né? Então, que regulação é essa? É regulação internacional? A gente está falando do Acordo de Paris, a gente está falando lá da Convenção do Clima, lá atrás, de Quioto, Paris, a gente está falando da regulação nacional, estamos falando de tudo. A regulação estrangeira de um país único impactando outros países, como a gente está vendo agora. Então, assim, de fato, tem um aspecto super relevante da regulação e a gente precisa acompanhar. E tem esse impacto, sim, né? Então, desde do Acordo de Paris, que vai ditar a contribuição de cada país nas NDCs e como isso vai
repercutir no setor privado, né? A gente está aqui discutindo muito NDC, etc. E aí, como é que isso chega no dia a dia das empresas? Como é que a gente participa disso? Como é que vai mudar o nosso dia a dia, né? Então, tem essa regulação supranacional. A gente tem normas regionais, a gente está falando muito agora do CBAM, né, na Europa. E como é que isso vai impactar a indústria no Brasil, por exemplo, né? Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, um impacto. E a gente tem as normas, obviamente, domésticas. Então, a gente está discutindo hoje, para discutir agora um pouco antes do painel, uma expectativa de aprovação aí, do PL, que a gente está chamando aqui do PL do carbono, que no fundo é a gente definir por lei uma precificação para carbono no Brasil. E qual a importância disso, né? Porque são essas normas que vão induzir comportamento. Na medida que começa a ter um preço, aí a indústria vai ter, sem dúvida nenhuma, a necessidade de caminhar na direção da melhor eficiência possível para não ter o máximo desse preço dentro do seu processo produtivo. Agora, invariavelmente, isso vai trazer impacto, óbvio, né? No primeiro momento, a gente vai falar, por exemplo, de custo de produção. Você vai exportar para a Europa, você vai ter que pagar o CBAM, dependendo, se você estiver naquela lista de produtos lá iniciais, você vai pagar a tonelada do carbono com base no preço do mercado europeu. É um custo significativo que a gente vai ter que entender. Obviamente, podemos olhar como oportunidade, né? Eu conversava com um cliente uma vez, num setor de indústria pesada, dizendo, bom, Antônio, mas se isso é verdade, maravilhoso, porque o meu concorrente é indiano, e ele usa carvão, e ele usa lá outros insumos, a intensidade de carbono do produto dele é muito maior que a minha. Então, se realmente vão cobrar para o produto brasileiro, é muito bom. Então, tem aí uma oportunidade, né? Então, aí um exemplo da regulação internacional, nesse caso regional, trazendo uma oportunidade. Mas acho que, Carla citou aqui, Flávia também, acho que um ponto super importante. A regulação vai acabar nos forçando a rever toda a cadeia de valor, porque você vai ter que alocar estrategicamente o seu processo produtivo, seja regionalmente, seja com diferentes tecnologias, insumos, tipos de fornecedores. Então, é algo que eu acho que a gente tem que olhar com um cuidado bastante grande. Vai forçar investimento em novas tecnologias, né? Vocês estavam mencionando aqui também, a gente precisa olhar fora da caixa. O que a gente pode fazer, onde é que a gente vai concentrar o nosso desenvolvimento para tentar ser mais eficiente e capturar como oportunidade, né? Não necessariamente como custo. E eu acho que tem um ponto que é super importante, que a regulação vai forçar, é a geração de dado e transparência. As empresas precisam estar preparadas para isso, né? Eu acho que a gente já está vivendo, eu costumo dizer que é a era da transparência, né? Eu acho que hoje há diversas normas que vão demandar a apresentação. Você vai ter que conhecer na vírgula a sua pegada de carbono na cadeia como um todo. Você estava mencionando, muito interessante isso, de olhar lá a pegada de carbono, né, na refrigeração do produto. Então, a gente precisa conhecer isso no detalhe, porque a gente vai ter que produzir mais e mais dados que vão se tornar cada vez mais públicos em relação a esses temas. Então, desenvolver a metodologia, né, o MRV aqui de mensuração, relato, estar preparado para isso, vai ser algo que eu acho que é fundamental. E aí, assim, para uma empresa, o que eu acho que você pode fazer, né? Eu acho que tem que tentar sair na frente sempre. Então, a primeira coisa é entender, identificar e entender essa regulação, como é que ela me impacta, né? Seja a regulação estrangeira, seja a regulação nacional, os projetos de lei que estão em discussão, como é que isso vai impactar a minha vida, né? Tá no dia a dia ali, olhando para oportunidades dentro de casa, dentro da cadeia, escopo 1 e 2, escopo 3, o que eu posso fazer? Então, tentar sair na frente. Acho que tem um tema em relação à transparência, estar preparado para produzir esses dados, então adotar os processos internos para a geração desses dados, etc., para não ter problema com a regulação. E eu acho que tem um tema, para finalizar essa parte aqui, importante, que é o engajamento de todos os stakeholders, né? Eu acho que tanto internamente como externamente. Então, acho que a companhia tem que estar preparada, desde a alta liderança a todo o corpo operacional, para entender a regulação, a perspectiva de desenvolvimento da regulação e agir adequadamente para se adequar. E eu acho que também para fora é bem importante acompanhar, junto com o poder público, legislativo, com o executivo, como é que a gente vai caminhar na perspectiva da regulação. Acho que a regulação que não passa pelo setor regulado não é uma boa regulação. Agora, o setor regulado tem que se engajar para participar, né? Então, a gente, estamos aqui, né, numa prova viva aqui do engajamento do setor privado, isso é fundamental. A gente tem que acompanhar essas agendas, tem que apoiar o poder público na construção de regulações que façam sentido para o Brasil, para o contexto local. Então, acho que é um ponto de
recomendação e oportunidade para as companhias também. Legal. Até no sentido da legitimidade dessa interação, né, e desse processo de tornar parte da regulação um processo que muitas vezes começa voluntário, como você comentou, né, e com isso o mercado avança como um todo, e você acaba trazendo um aspecto de manter a competitividade, né, porque às vezes a gente fala muito, né, a gente que é de consultoria, fala muito sobre como vale a pena investir em ESG. E tem várias pesquisas que mostram isso, né, a gestão das externalidades se paga no longo prazo, mas ela se paga no longo prazo. Em alguns casos, ela vai me gerar ali um custo no curto prazo. E eu posso, se não tiver regulação caminhando junto, perder competitividade. E eu posso ter dificuldades, por exemplo, de engajar a minha cadeia de valor ao longo desse caminho, né, Carla? Então, eu queria te ouvir, inclusive, sobre isso, assim, né? Esses desafios que vocês enfrentam, provavelmente, na implementação de uma estratégia, climática, né? Que tem compromissos ambiciosos, mas que não depende só de vocês, depende de toda uma cadeia que precisa, em alguma medida, ser convencida a participar dessa jornada junto com vocês. Como é que vocês trabalham esse desafio de trazer, vamos dizer, o longo prazo para o tempo presente, no momento em que a regulação ainda não obriga esse processo em alguns casos, né? Como é que é encontrar esse ponto de equilíbrio aí junto aos parceiros de negócios de vocês? Alô? Pronto. Perfeito. Assim, no fim, quando a gente olha a mensuração do impacto que a gente tem na sociedade, o maior deles, mais de 80%, é a nossa cadeia, não é o impacto de uma geração interna ou comprada. Guarda esse número mais ou menos, big number, assim, na cabeça. Nos últimos 20 anos, comentei que a gente reduziu 50% o consumo de água, mas também de energia, mais ou menos isso também, de redução de emissões, 50%. Então, dentro de casa, a gente já tinha feito muito trabalho, existia pouca oportunidade de reduzir ainda mais. Então, a grande virada de chave é realmente olhar a cadeia, porque se você olha a cadeia, você consegue, né, ter um impacto muito maior. Eu acho que a Engie é um exemplo vivo aqui nesse painel, como um grande parceiro nosso de negócio. E aí, queria compartilhar que, há 1 ano e meio, a gente fez um compromisso. A gente teve a ideia de reunir toda a cadeia, os fornecedores. Um baita orgulho hoje de já mais de 200 fornecedores assinaram esse compromisso com a transição energética, com a redução das emissões de carbono, e com isso a gente consegue atacar realmente a maior parte do problema. Desses 80% que eu falei que é cadeia, basicamente se concentra em 4 áreas na Ambev, que são a parte de logística, a parte de refrigeração, que eu comentei, embalagens e a parte agrícola. Então, no fim, é nossa responsabilidade também estar perto da cadeia para ajudar a compartilhar informação, estar junto, traçar junto os compromissos, as metas também dos fornecedores para fazer a diferença. E aí também eu acho que tem uma ajuda da ciência nessa linha da regulação, que é a SBTI, não sei quem conhece aqui, né, mas Science Based Targets Initiative, que é basicamente a gente ter, baseado na ciência, os compromissos. Então, também tivemos aí um avanço. Depois de muito tempo, a gente teve as nossas metas aprovadas. É um processo super complexo, então ficamos também orgulhosos com isso, que a gente teve as nossas metas de curto prazo aprovadas pelo SBTI, e agora estamos trabalhando firme para entregar, e sem a cadeia é impossível. Então, queria aqui reforçar essa importância de qualquer indústria que quer se engajar nesse tema, realmente fazer um esforço de olhar o escopo 3, fazer uma análise completa, mas mais do que só cobrar, né, dar as mãos, ajudar, capacitar, dividir conhecimento e aprender também junto com tudo que está sendo feito pelos parceiros. Muito bom. A gente, Flávia, vem falando muito, né, no contexto da transição, sobre a transição justa e inclusiva, né, do ponto de vista tanto de um processo de mitigação que considere as necessidades de populações vulneráveis, quanto do ponto de vista, inclusive, da resiliência e da adaptação, né? Queria ouvir de você, no contexto aí da Engie, como que vocês integram a lógica de responsabilidade social nos programas de transição energética. Ou seja, né, como é que é possível, ou se é possível, essa conciliação entre desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, com uma transição energética que vocês acabam entregando como solução para os clientes, né? Obrigada, Dani. Estão me ouvindo? Sim. Essa pergunta é ótima, porque eu acho que ela tem 2 vertentes. Nós, como geradores de energia, agora transmissores de energia, já tem alguns anos que a Engie tem investido bastante no setor de transmissão,
Nós temos aí alguns estudos que indicam que, para o Brasil atingir a neutralidade climática até 2050, precisa duplicar os sistemas de transmissão de energia. A gente tem visto o que está acontecendo, o cenário de corte de geração no Nordeste. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, e a gente faz na parte de responsabilidade social, o estricto senso, né, responsabilidade social corporativa, que já envolve, como a Carla falou, todos os padrões de reporte, sobretudo uma empresa de origem europeia. Não só a gente tem que cumprir o IFRS, mas a gente tem que cumprir o CSRD, tem que cumprir milhões de compromissos para além do licenciamento e o regulatório do Brasil. Acho que o regulatório do Brasil nos dá muita robustez, nos dá muita tranquilidade de evidenciar que a gente está fazendo a coisa certa, transmitir segurança. Mas, por outro lado, como uma empresa de geração, como uma empresa do setor de energia, setor elétrico, no caso, mas do setor de energia também, né, como transportadora de gás, você imaginar que 26% das famílias brasileiras ainda usam lenha para cocção. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. É claro que nosso papel é impulsionar o regulatório. E, no Brasil, esse regulatório ele vem, assim, tentar recuperar o que está acontecendo hoje, né, no setor elétrico, no setor energético. A gente tem muita coisa para corrigir. Tá? A primeira coisa, a gente tem que precisar se livrar dos subsídios que ainda incidem no Brasil e que tornam... Como é que pode um país com a abundância de recursos que o Brasil tem, né, sendo quase 90% renovável, a gente ainda tem um custo, a energia não só ser acessível, mas não ser affordable, não ser custeável pela maior parte das barreiras. Então, a gente tem falado muito sobre isso, procurado debater nos altos níveis de tomada de decisão como é que a gente pode contribuir para que, eu acho que a nossa principal responsabilidade social corporativa é fazer que faça sentido, né, todo esse potencial se transforme em energia acessível e affordable na casa dos brasileiros. E isso é uma responsabilidade muito grande do setor. Do ponto de vista, né, de diálogo, onde a gente está presente, a ENGIE está presente em 250 municípios brasileiros, nós estamos em 6 dos 6 biomas brasileiros, nós impactamos comunidades, impactamos pessoas, impactamos economias. Né? Só Jirau, por exemplo, são 100 milhões por ano que paga de CEFUR, né, a contribuição pelo uso de recursos hídricos. E a gente já começa a identificar, não só Jirau, mas, por exemplo, Santo Antônio, que são as 2 grandes hidrelétricas ali no Rio Brandeira, a gente já consegue identificar a transformação em investimento em educação, em segurança, né, no Estado, que se beneficia com relação a isso. Então, acompanhar de forma muito presente e muito cooperativa com os governos como que todo esse investimento está efetivamente repercutindo em progresso social. Então, a gente faz esses estudos. E, assim, são milhares de projetos de responsabilidade social. A gente trabalha muito não só com incentivo, mas com recursos privados, sempre olhando, né, populações em vulnerabilidade. Temos alguns projetos, né, de educação, que gera educação. Agora mesmo, a gente tem um projeto que tem sido super premiado. Até conversamos recentemente com o Ministério de Minas e Energia, que é a doação de biodigestores para escolas públicas. Não é só a doação do biodigestor, mas é toda a educação que vem no entorno do uso desse biodigestor. Você chegar numa escola agrícola, uma criança de um ensino fundamental, e a gente faz os workshops, e a pergunta, o que você acha que esse biodigestor vai trazer de benefício? Nossos pais vão usar muito menos defensivo químico. Você imaginar uma criança de ensino fundamental entender que um biodigestor que gera biofertilizante, que gera... Então, tem todo um movimento de transformação, de educação. Então, temos também um hub de conteúdo, que é o alemdaenergia.com.br, onde a gente traz conhecimento acessível e qualificado sobre transição energética. Hoje, a gente já tem mais de 4 milhões de usuários únicos que consultam, que COP, por exemplo, você coloca lá COP 29, COP 28,
transição energética é a primeira fonte de informação que você vai ter. Então, nós temos aí algumas linhas de atuação para efetivamente fazer com que a compreensão, né, assim, transformar a relação das pessoas com a energia chegue nas casas, chegue nas escolas, chegue nas comunidades que a gente impacta, que a gente busca transformar, aprendendo também com elas a nossa relação e ser cada vez mais sustentável e cada vez compreendendo mais como a gente integra o nosso negócio com as pessoas que a gente impacta. Legal, obrigado. Antônio, a Flávia, na resposta dela, comentou um pouco sobre a questão do direito à energia, né, do acesso ao recurso de forma limpa, acessível, né, e com um custo adequado. A gente, quando fala de transição energética, fala de resiliência, e no evento deste ano em especial, a gente tem falado muito sobre financiamento da transição, sobre financiamento dos investimentos para adaptação, né? E aí eu queria te ouvir do ponto de vista regulatório, né, jurídico, e olhando para o mercado brasileiro, onde é que estão os entraves, os obstáculos que precisam ser vencidos para a gente destravar o volume de recursos que sabemos que é gigantesco, necessário para acelerar o processo no nível, né, que a gente precisa, tanto para, de um lado, combater as mudanças do clima e, por outro, adaptar as nossas infraestruturas para resistir aos eventos que já estão contratados, aí, dado o histórico de emissões que já se registrou. Onde é que estão os aspectos jurídicos que a gente precisaria prestar mais atenção e focar para desembaraçar? Oi. Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, Danilo. Eu acho que, primeiro, assim, olhando macro, né, falando de gargalos, eu acho que são vários, né? Eu acho que alguns foram citados aqui, a Flávia colocou bem, desde subsídio, determinadas políticas, enfim, que talvez não estejam na direção do incentivo correto, infraestrutura em geral. Acho que assim, tem uma série de gargalos que a gente encontra ainda no Brasil para a atração desse investimento. Eu acho que a gente tem um aspecto positivo que gera um efeito negativo, que é a abundância, inclusive, de recursos, né? Eu acho que a gente tem muito risco de cair na armadilha de falar, não, olha, a gente vai virar o hub natural para hidrogênio. A gente vai virar o player decisivo para determinado setor, o que é muito verdade do ponto de vista da oferta de recursos, mas que se a gente não fizer o trabalho interno que a gente precisa fazer para destravar esses investimentos, a gente simplesmente não vai conseguir isso. Eu acho que não dá para esquecer que a gente vive num mundo absolutamente globalizado e tem outros players aí correndo e avançando com as suas agendas, né? Então, a gente, sei lá, de repente, anos atrás, não imaginaria os Estados Unidos virando um grande player de renováveis, etc. E tal. De repente, vem lá IRA, etc., e investimentos trilionários, e você vê a agenda destravando rapidamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso nessa armadilha. Acho que isso é um primeiro passo, né? A gente ficar atento a isso. Agora, tem diversas coisas, então, que a gente precisa fazer, né? Eu acho que, das várias delas, eu costumo dizer que a gente precisa focar no básico. Eu acho que tem um básico que, e aí puxando sardinha aqui para o meu lado jurídico, eu acho que criar a regulação adequada é o mínimo. Que a gente tem que gerar segurança jurídica para o investimento. Não dá para eu pretender atrair capital para um determinado setor estratégico se eu não consigo dizer para o investidor quem vai regular aquela atividade, por exemplo. Então, eu venho dizer, olha, vem investir em hidrogênio, mas depois a gente vai ver quem é a agência que vai regular essa atividade. Não dá. Você não consegue trabalhar num cenário como esse. Você chegar para a indústria e falar, olha, você vai ter um preço de carbono no Brasil, mas a gente ainda não sabe como. Não sabe quem vai regular, não sabe quanto vai custar. É difícil. Então, acho que, assim, e eu estou falando assim dos temas mais novos, né? Então, o Brasil tem um baita potencial na bioenergia. Estamos falando aí de biogás, de biometano, etc. e tal, saindo na frente da regulação, né? Agora que a gente vai correr atrás para tentar. Saiu agora a lei, né? Combustíveis do futuro, um importante passo. Então, assim, a gente vai correr atrás para isso. Mas eu estou falando dos temas mais novos. Mas se a gente olhar para o básico, a gente até hoje discute lei de licenciamento ambiental. Tem que ter, não tem que ter, etc. A gente está 20 e poucos anos nessa área, 20 e poucos anos discutindo isso.
Então, assim, a gente, por exemplo, precisa virar a página em alguns aspectos. Estou nem falando reforma tributária, temas trabalhistas, etc. Então, acho que assim, endereçar a regulação nos pilares centrais é o mínimo. Acho que é o mínimo que a gente, enquanto país, tem que fazer. E, para a gente fazer isso, a gente tem que começar a tratar isso como política de Estado. A gente tem que realmente ter um foco estratégico como país, nos setores em que a gente tem efetivamente aquele potencial que não tem que sair da armadilha e virar realidade, e como política de Estado desenvolver a regulação adequada para dar o mínimo de segurança jurídica necessária para o investidor. Acho que estamos trabalhando agora nisso, né? Tem várias coisas saindo. Saiu a lei do hidrogênio, a gente já começa a dizer o que é hidrogênio no Brasil, saiu a lei dos combustíveis do futuro. Estamos hoje aí na expectativa, né? Será que sai ou não sai a lei da precificação de carbono no Brasil? É importante. Mas eu vou falar, poxa, Antônio, mas é importante no Brasil, a missão do Brasil está ali, conversão do uso solo, não é tanto a indústria, etc. Mas a gente tem visto também que o cenário é crítico e tem visto a dificuldade. Todo mundo deve estar aí nos corredores ouvindo os comentários, né? Vai ser muito difícil atingir NDC. Se você olhar para o mapa global hoje, ninguém atinge NDC, né? A perspectiva é muito complexa do ponto de vista do mundo chegar lá nos objetivos de Paris. Então, por outro lado, embora a indústria não seja o maior emissor do Brasil, também deixar de fora não faz tanto sentido, e a gente precisa justamente apoiar, dar o direcionamento para a transição energética que a gente está falando aqui e tentar extrair o melhor disso. Por exemplo, a gente está discutindo criar um mercado regulado de carbono no Brasil com a possibilidade de uso de crédito de carbono, offset, para cumprimento parcial das metas. Com isso, a gente gera também o estímulo para o setor de, por exemplo, soluções baseadas na natureza, eventualmente sendo financiado por essa transição energética da indústria. Então, acho que assim, ter regulação, indicar o caminho é fundamental. E aí, obviamente, eu acho que, do ponto de vista mais jurídico também, eu acho que apoiar formas inovadoras de financiamento também é fundamental. Então, por exemplo, a gente tem acompanhado mais recentemente a estrutura de financiamento via, por exemplo, o refinanciamento do Fundo Clima, o papel do BNDES, captação por bancos multilaterais, emissão de títulos soberano brasileiro. Então, assim, tem uma série de veículos que a gente pode pensar de maneira inovadora para tentar atrair capital. Mas, de novo, isso tudo, desde que a gente consiga colocar isso sobre bases de segurança jurídica mínima. Ninguém vai fazer investimento se não tiver a perspectiva de segurança jurídica. Então, a Ecoinvest, uma outra iniciativa, né? Vamos tentar tirar o risco cambial. Então, tem uma série de iniciativas que acho que salutares, que estão sendo desenvolvidas, mas isso não pode ser marola, né? A gente tem que, de fato, incorporar as melhores políticas como estratégia nacional e criar um plano de longo prazo para trazer a segurança que a gente precisa para deslanchar com esses investimentos. Então, acho que passa um pouco... São muitos desafios, mas eu acho que se a gente olhar para o básico, que é definir a regulação, ter normas claras, perenes, estabilidade contratual, etc., eu acho que a gente consegue avançar mais rápido. Legal, obrigado. Claro, eu ia te chamar mesmo, Flávio, para inverter um pouco a ordem dessa terceira rodada. Então, você faz seu comentário, depois me responde na mesma linha de desafios. Onde é que estão os principais desafios, as barreiras que vocês identificam para implementar práticas de energia verde nas operações industriais? Exatamente na linha do que ele falava. Para mim, um gargalo importante que a gente precisa endereçar é o fortalecimento dos órgãos ambientais. Não adianta a gente falar de potencial se a gente não tem capacidade de licenciamento. Olha o que aconteceu com o IBAMA, né? Um órgão super de referência internacional, que aconteceu esse ano com o IBAMA, o pleito dos servidores. Eu não deixo de insistir e bater nesse ponto, porque é um órgão ambiental forte, traz cada vez mais segurança jurídica de investimento no Brasil. Eu posso falar com toda a propriedade, cada vez que eu sou chamada a explicar para a nossa sede na França sobre... Explica o que é a biodiversidade digital. O que é isso que está acontecendo com as araucárias na linha de transmissão de gralha azul? E quando a gente retorna e fala tudo o que a gente fez com relação a esses temas de sustentabilidade, a segurança e a confiança que eles têm é inequívoco e é muito evidente. Por quê? Porque temos órgão ambiental forte.
Quem gosta de órgão ambiental enfraquecido, e eu falo isso sempre, é quem trabalha com ilegalidade. Então, capacitação, trazer os servidores dos órgãos ambientais para o nível de qualificação, de capacitação que o setor demanda, que o setor exige. Então, cada vez mais a gente tem visto, não só os órgãos federais, os órgãos estaduais pleiteando investimento. Eu acho que a CNI, eu acho que a gente, como setor privado, tem obrigação de pensar em como melhorar as condições dos analistas, dos órgãos de licenciamento, para que a gente possa realmente realizar essa grande potencial que é o Brasil. E outra coisa é capacitação de toda a ordem, né? Tem um artigo muito bom da Suzana Kahn, que é a diretora da COPA, UFRJ, que ela fala a mão de obra que nos falta. A gente vê uma corrida, né, de um turnover nas empresas, sobretudo no setor elétrico. A gente vê sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá. E a gente não tem visto a formação de profissionais e a capacitação na velocidade. A gente faz isso como setor privado. Então, a gente chega para montar uma usina numa cidade, a gente dá curso de eletrotécnica, a gente dá curso, a gente que fornece a capacitação. Hoje a gente vê pessoas, tem usinas nossas que são 80% de mão de obra local. Nós temos usinas que são 100% de mão de obra local. Mulheres operadoras de usina, coisa que a gente nem imaginava ter, operadoras de grandes usinas hidrelétricas. Então, é algo que nos orgulha muito, né, de você perceber uma mulher da comunidade que você treina e aí capacita. Aí a mulher começa como uma assistente administrativa e ela vai, o gestor dela fala, você vai ser operadora, você vai fazer um treinamento de operadora. Ela fala, eu nunca vou ser operadora. Você vai sim. Você vai trabalhar meia hora aqui como assistente administrativa, meio-dia, e meio turno você vai acompanhar a operação. A mulher, no primeiro treinamento que ela fez, no primeiro simulado que ela fez, ela tirou a maior nota de todos os operadores de usina do Brasil, da ENGIE. Sem imaginar. No segundo que ela fez para valer, ela virou operadora, ela tirou a maior nota. Então, capacitação, conhecimento qualificado, investir nas universidades, sem imaginar que 75% dos compromissos de descarbonização que a gente tem globais se baseiam em tecnologia que ainda não existe, que ainda não é viável economicamente. Então, que futuro a gente vai ter se a gente não investir na educação desde agora, muito seriamente, na capacitação, no conhecimento qualificado da nossa mão de obra, dos nossos jovens que estão aí ávidos por informação boa, né? Então, eu acho que esse é um dos nossos principais prioridades: fortalecimento dos órgãos ambientais e capacitação de mão de obra voltada para esses empregos verdes que a gente tanto tem esperado acontecer. Exato. Que está no campo das oportunidades que a transição pode trazer, né? de melhorias do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico. Carla, nas duas respostas anteriores, que eu perguntei ali sobre desafios, a gente ouviu muito Antônio e Flávia falando sobre questões que não dizem respeito a apenas uma organização individualmente, né? São problemas tão grandes que mesmo a Ambev sozinha não daria conta de resolver, possivelmente. Precisaria ali se envolver com outros stakeholders, trazer para o jogo, né, um envolvimento, um engajamento setorial e, às vezes, transversal em diferentes setores da economia. Você, como líder também da área de relações corporativas, queria te ouvir um pouco sobre boas práticas, casos e como que esse processo de engajamento de stakeholders, de atuação conjunta, pode ser efetivo do ponto de vista do papel que o setor privado pode exercer nesse fomento a políticas públicas que estão alinhadas com esse nosso objetivo comum aí de promover o desenvolvimento sustentável. Perfeito, Danilo. Queria só fazer uma consideração da resposta da Flávia, eu respondo a sua. Eu achei muito boa, Flávia, porque você tocou num tema que é a intersecção entre o social e o ambiental. No fim, ainda pouco falado, né? Ano passado, eu acho que a gente começou, como COP, a falar mais sobre esse tema, mas eu ainda vejo foco muito grande no meio ambiente. Aí a gente fala de transição energética, mas a gente esquece que, no fim, assim, cadê essa mão de obra que vai estar treinada? Será que essa transição energética vai só gerar mais desigualdade social? Porque, no fim, quem consegue trabalhar e quem consegue capturar essas oportunidades são as pessoas que já têm acesso a isso. Então, gostei muito dessa atuação que vocês têm.
Talvez até saia aqui uma sinergia. A gente tem falado muito de inclusão produtiva lá na Ambev, temos um compromisso de incluir 5 milhões de brasileiros até 2032, um compromisso aí de uma década. E acho que essa inclusão produtiva ela tem que ser também, tendo em vista essa integração do social com o ambiental, para a gente gerar essa capacitação, gerar esse conhecimento. Então, tem um trabalho gigantesco, por exemplo, para fazer com a cadeia de catadores, né, falando de reciclagem. Tem um trabalho gigantesco para fazer em eventos, falando aqui no nosso ecossistema, né, vendedores ambulantes, por exemplo. Então, acho que é uma boa sinergia que a gente encontra, né, para fazer junto e que nenhuma empresa consegue fazer sozinha mesmo. Falando agora da parte de governança, que foi sua pergunta, mais de relações corporativas e governança, eu vejo muito esse papel estratégico. No final, tem empresa que se organiza como área de sustentabilidade dentro da área institucional, tem empresa que é separado, depende, assim, conheço diferentes estruturas. A Ambev, a gente tem os dois. A gente tem a área de meio ambiente técnica, que olha muito dentro dos muros, também a parte de eficiência, por exemplo, e tem a parte de relações corporativas, que é a minha, que olha mais de forma estratégica. Então, vou dar alguns exemplos de como é que a gente consegue contribuir. Um deles, assim, as empresas são movidas por metas, né, por objetivos concretos, metas, não pode ser diferente em relação à sustentabilidade. Então, lá na Ambev já é assim há 4 anos, todos os executivos, 100% dos nossos diretores executivos, eu incluída, mas nosso presidente também, tem meta relacionada à sustentabilidade, e isso é desdobrado para todo o time. Então, no fim, falando de uma empresa que tem mais de 30 mil funcionários diretos, né, você pensar que isso é desdobrado tem um impacto, um potencial gigantesco. Eu citei o compromisso com os fornecedores, também é uma forma. Pensando em clientes, né, eu atendo hoje mais de 1 milhão de pontos de venda, bares, restaurantes no Brasil, uma das maiores capilaridades que a gente tem da ponta, de chegar no consumidor. Também tem que dar as mãos. Então, de energia renovável, a gente oferece, tem uma startup que chama Lemon, conheço aqui, quem não conhece, para ir atrás também se informar, a gente oferece para o ponto de venda a chance de eles usarem energia fotovoltaica, a gente viabiliza isso para eles fazerem uma transição energética e eles têm uma economia de mais ou menos 20% de todos os custos para a geração. A conta de energia é o maior gasto que um bar e um restaurante tem, por exemplo. Então, é um impacto gigantesco que a gente viabiliza para a cadeia. Então, eu vejo esse papel mais estratégico que a gente tem que olhar, além do... Todo mundo fala, né? Não dá para fazer sozinho, tem que fazer em parceria. Mas, no fim, para as empresas é sempre difícil você abrir mão, porque você ir junto, você leva mais tempo. Mas tem que ter esse olhar, tem que ser coletivo, tem que encontrar sinergias. Quem sabe aqui já saiu uma hoje nesse painel de inclusão produtiva, para a gente fazer a diferença em escala. Acho que é isso que mais nos move, assim, fazer a diferença em escala, com critérios, com meta, com objetivo, para a gente fazer a diferença. Perfeito. É o Ubuntu, né? Para ir longe, vá junto. Né? Eu acho que a gente tem, pelas minhas contas aqui, uns 10, 15 minutos. Então, eu queria deixar aqui para as considerações finais de vocês, uma rodada para a gente amarrar, jogando assim talvez uma pergunta aberta aqui para vocês sobre os próximos passos que a gente tem aí adiante como nesse processo de transição energética na indústria. E aí eu vou pedir para a gente começar ali da Flávia para a Carla, na ordem aqui da mesa, para a gente não se perder. Fiquem à vontade. Danilo, assim, eu acho que a gente está avançando cada vez mais no conceito de precificação. E precificação como um todo. Há pouco tempo eu ouvi o vice-presidente da Eletrobras falando de precificação de resiliência dos ativos. Vice-presidente jurídico. Era um painel sobre litigância climática e todos os riscos que envolvem hoje o setor elétrico, o setor energético. E como é que você consegue... Nós somos um setor extremamente regulado. Falar em regulado, registrar aqui a presença do deputado Arnaldo Jardim, que tem feito um trabalho fantástico de diálogo e que repercute cada vez melhor como nós temos aí um governo, né, e um legislativo atento às demandas de todos os setores envolvidos nesse processo. Então, parabenizá-lo pelo trabalho e agradecer. E o caminho, eu acredito que vai ser cada vez mais através da precificação. Há pouco tempo, 2015, a gente falava de 100 bilhões de investimentos anuais para mitigação.
A gente já está transitando da janela de mitigação, passando direto pela adaptação, indo para a remediação, porque 100 bilhões foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano. 100 bi, foi a última vez que eu vi um cálculo. E mais, um país que não tem uma cultura de securitização. Parece que apenas 6% dos prejuízos, dos danos que foram verificados no Rio Grande do Sul estavam segurados. Quando você vê outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que talvez tenham uma cultura mais, né? Califórnia, os incêndios da Califórnia têm mais de 100 anos que eles enfrentam esse problema. Flórida, a questão dos furacões, você tem um percentual de 30%, 40% dessas ocorrências que estão resguardadas por algum tipo de seguro. Hoje a gente já vê um conflito entre seguradoras e resseguradoras, né? Então, você paga o valor, mas na hora da remediação, né, na hora do reembolso, você vai discutir se você estava... Para a gente que é do setor de infraestrutura e concessionários, é muito sério endereçar essa questão. Você imaginar, né, que a gente tem uma Jirau, quarta maior hidrelétrica do Brasil, em sociedade com a Eletrobras e a Mitsui, mas nós somos sócios com uma grande participação, e outras usinas, né, no sul, um excesso de água, no norte. Então, não só o risco físico, mas também o risco de geração e os riscos da transição. Veja bem, hoje a gente já vê uma indústria automobilística sentindo os efeitos dos riscos da transição, né? Isso tudo precisa começar a ser melhor precificado. O último evento da CNI, lá em São Paulo, pré-COP, não tinha uma mesa que não tinha alguém de seguros participando. Na última reunião de Davos, de 12 instituições financeiras, 10 eram seguradoras lá participando. Então, a gente sempre perguntou, né, quem é que vai pagar a conta, quem é que não vai pagar. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo que quem vai pagar a conta está num rebuliço só. E quem é concessionário, a gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo, quem vai pagar? As concessionárias vão ter que cada vez mais fortalecer as infraestruturas, pensar em adaptação, e a gente precisa entender, né, num setor de concessão, quando você tem um custo extremamente elevado de adaptação, para você ter mais resiliência nesses ativos, a gente vai rever, agora a gente vai entrar num processo de novos leilões das hidrelétricas. Como é que vai ser? As que operam, como é que vai ser esse regulatório da renovação das concessões das hidrelétricas? Vão ser concessionárias com responsabilidade? Né? Vão olhar para a questão da adaptação, porque são investimentos vultosos que a gente precisa considerar. Então, a gente tem que organizar a casa. Então, assim, agradecer. Há pouco tempo teve no Brasil a Prêmio Nobel da Economia, a Esther Duflo, que ela falava... A Escola de Economia, já de Paris, já considera que, para cada tonelada de carbono na atmosfera, são 37 dólares de custos sociais e humanos. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que esse é um número conservador. Então, assim, a gente vai começar a entender todo esse custo. O custo da mitigação, o custo da remediação. A gente vai precisar organizar isso melhor. Boa. E, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a participação e essa troca aqui com os colegas. E, Carla, tomara que a gente avance para mais um projeto junto. Agradecer a presença de todos. Boa, obrigado. E tudo isso num contexto... Pode aplaudir, pessoal. Num contexto em que não basta a frase feita do prevenir é melhor que remediar, né? Porque a gente já não preveniu a tempo, então a gente já tem o custo da remediação e da prevenção e precisamos encontrar os recursos, precificar os processos para conseguir viabilizar isso. Antônio, suas considerações finais, por favor. Alô? Não, eu queria, enfim, seguir na linha aqui do que Flávia colocou de maneira perfeita. Eu concordo com absolutamente tudo. É o custo de não fazer nada, né? Qual é esse custo? A gente não conhece exatamente ainda. E eu acho que a gente tem que avançar cada dia para entender esse custo, que só quando esse custo estiver muito claro, que eu acho que
as motivações vão estar também igualmente na prioridade, né? Eu acho que você falou aqui do seguro, não tem dúvida, né, do papel central da indústria aqui nesse tema. Acho que do meu lado você já colocou muito bem. Eu acho que assim só voltar naquele ponto, né, da gente fazer o mínimo necessário. Eu acho que a regulação a gente precisa avançar. Aproveitar também aqui, deputado, eu acho que o Congresso tem que continuar liderando essa temática, junto com o setor produtivo, né, nesse diálogo. Eu acho que parabenizar o diálogo que tem ocorrido. Eu acho que a gente precisa continuar avançando nessa agenda para, enfim, tornar o Brasil cada vez mais atrativo e seguro para esses investimentos. E eu acho que, do ponto de vista privado, também louvar aqui os esforços voluntários de companhias como a Ambev. Eu acho que a gente tem que continuar avançando também nessa discussão interna. Preparar a governança das companhias para que a gente consiga tomar as decisões corretas. Se você não tiver uma governança muito bem colocada, muita capacitação, como a Flávia falou, né? Eu acho que está todo mundo entendendo a seriedade da questão. Você não precisa tomar as decisões porque você quer fazer pelo próximo. Tem que tomar decisão porque ela é boa para o negócio também, né? Acho que assim, é muito óbvio isso, né? Então, acho que entender, ter o grau de maturidade do conhecimento científico, inclusive, do tema, é essencial hoje para qualquer liderança, né? Seja do setor público, setor privado, terceiro setor, o que for. Mas nas companhias, em especial, acho que isso é fundamental. E a gente definir a governança que vai permitir que essa informação chegue, que as decisões sejam tomadas da forma correta, é fundamental. Então, a gente tem que continuar avançando nessa agenda de capacitação. Acho que a regulação está dada, vai vir cada vez mais. Transparência, como eu disse, a gente vai continuar avançando. A realidade de cada companhia vai estar cada vez mais aberta para todos, para comparação, para o questionamento. Então, fundamental que as companhias se preparem e trabalhem para essa nova realidade. Eu acho que só assim a gente vai continuar avançando aí para os objetivos comuns. É um desafio enorme, é o maior desafio da humanidade, não tenho a menor dúvida. Se a gente não trabalhar junto, não vamos chegar nem perto de resolver esses problemas, né? Obrigado. Carla? Deixa eu ver se foi. Agora foi. Eu encerro falando puxando o propósito, né? O propósito da Ambev é construir um futuro com mais razões para brindar. Né? E o que é mais razões para brindar? No fim, prosperidade, a gente conseguir garantir um futuro melhor para as pessoas. Diferente de uma indústria de infraestrutura como a Engie, a gente tem uma indústria de bens de consumo. Né? E qual que é o nosso poder? Né? Além da estrutura no Brasil, a gente fala com o consumidor. Então, acho que tem uma parte muito grande em relação a não só falar no sentido de conscientizar, mas de assumir essa responsabilidade de oferecer soluções, oferecer produtos, inclusive, que estejam mais conectados para que o consumidor possa tomar a sua escolha. Então, vou citar alguns, já aproveitar e fazer a propaganda aqui, mas o Guaraná Antártica, por exemplo, que foi o primeiro refrigerante em PET, 100% reciclado, porque reciclável todos são, né, mas 100% reciclado. Isso aí foi há mais de 10 anos atrás. Hoje a gente já tem 100% reciclado. A cadeia do Guaraná é uma cadeia de manejo sustentável no meio da Amazônia, em Maués. Né? Então, servir como um exemplo em relação a isso. Quando eu penso em cerveja, né? Então, também a Corona agora lançou a primeira long neck retornável. Para você conseguir viabilizar uma cadeia retornável da long neck, é algo super complexo e que demanda a participação do consumidor. Então, se o consumidor não quer guardar a garrafa em casa para depois devolver, será que eu consigo pegar o Zé Delivery, por exemplo, que é a nossa plataforma D2C, que converse com o consumidor, quando ele for entregar a cerveja, ele pega a cerveja. Então, a gente já está fazendo isso, por exemplo, testando e agora aumentando, replicando, para poder oferecer uma solução prática para o consumidor de retirar a cerveja em casa. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, né, outras massas, a Bud, a Brahma, tudo já com 100% de energia renovável. Então, acho que esse é o nosso papel, dado que a gente fala com o consumidor, mais do que ficar fazendo campanha, é oferecer soluções práticas para poderem buscar. E isso está alinhado com o nosso propósito de construir um futuro com mais razões para brindar. E aqui eu fecho também com o compromisso de uma grande empresa brasileira. A gente está completando esse ano 25 anos de Ambev, mas é uma empresa que reúne marcas que brindam no Brasil há mais de 170. Então, a gente quer estar aqui pelos próximos 170 anos e a única forma de fazer isso é de forma sustentável e comprometida com o futuro. Muito obrigada. Obrigado.
Pessoal, vou encerrar. Quero agradecer muito, uma honra, um prazer aqui mediar essa conversa com vocês e também muito fácil, porque vocês foram me dando ganchos aí para as falas. E eu acho que essa rodada final nos traz um ponto importante, né? Que a gente, lógico, tem desafios, tem, como a gente perguntou aqui numa rodada, dificuldades a serem superadas, mas a gente também tem muito ativo para ser valorizado, né? A gente tem muita história boa para contar, para mostrar, para valorizar, para apontar caminhos aí de soluções para o mundo. E estamos aqui, né, numa jornada para Belém. Então, que a gente chegue lá cheio de energia para mostrar tudo que a gente vem fazendo aí dentro das nossas empresas, valorizar, né, o trabalho da indústria brasileira e ocupar essa posição de protagonismo que eu acho que que o mundo espera de nós e a gente tem as condições de exercer. Obrigado pelo convite, parabéns aqui, CNI, por essa casa tão linda que a gente está ocupando aqui hoje. E obrigado mesmo, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos pela participação. Damos por encerrado o nosso segundo dia de programação no stand CNI Brasil na COP29. Retornamos nossa programação amanhã, às 10 horas, com o painel da Vale, o papel da indústria na transição verde, avanços em hidrogênio verde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.